Eu já perdi as contas de quantas vezes eu tentei gravar este mesmo vídeo e me impressiona o fato de que eu ainda não desisti, mas enfim, gente, o vídeo de hoje é para mostrar o que eu estou lendo. O primeiro livro que eu quero mostrar, compartilhar com você é O Mundo se Despedaça. Primeiro, gente, que título maravilhoso, cara. Eu não sei, diz tanto em tão pouco, né? Eu fiquei realmente impressionada. Foi uma das coisas que me atraiu também. Outra coisa, cara, a capa. Eu acho essa capa muito bonita. Depois eu vejo se dou um close aí, porque, gente, maravilhosa. E um terceiro fator, né, que foi um fator essencial para minha escolha, eu fui à biblioteca atrás de um livro da Chimamanda. E como eu suspeitava, enfim, não tinha novidades, né? Então resolvi matar minha vontade de ler Chimamanda, também lendo um autor nigeriano, completamente diferente. Esse livro definitivamente está sendo uma experiência, cara. Uma experiência que na maior parte do tempo é bem interessante, mas rolam uns momentos de desconforto, sabe? De estranhamento. Esse livro se passa numa aldeia tribal e eu não sei você, mas eu li pouquíssimos livros que tem essa espécie de construção, né? Aqui a gente vai acompanhar bem de perto a vida de um tal de Okonkoyo, e eu posso estar pronunciando esse nome completamente errado, mas é desse jeito que eu leio em minha cabeça, sabe? Bem, a gente vai acompanhar a vida desse cara que é um lutador e ele é tido como uma das pessoas mais respeitáveis da aldeia. Ele conseguiu construir para si uma boa reserva de inhame, né? E lá, pelo que eu entendi até agora, uma pessoa meio que mede o seu sucesso assim, de vida pela quantidade de inhame que ela tem, pela quantidade de reserva. Ele tem 3 mulheres, e isso também é um bom indicativo nessa sociedade, mas ele vive à sombra de uma insegurança, cara. Acontece que o pai dele era tido como um preguiçoso, era tido meio que como um zero à esquerda ali naquela comunidade, e ele vive à sombra de também ser considerado uma pessoa fraca, uma pessoa dispensável, uma pessoa, um nada, sabe? E por causa disso, em alguns momentos, mesmo que ele tenha um caráter digno e bem definido, ele acaba tendo umas atitudes meio bizarras. E um dos pontos mais dramáticos assim desse livro é no momento em que ele comete lá uma ação por medo de ser considerado fraco, sabe? Isso aí, esse episódio acaba reverberando. Enfim, gente, como eu falei, esse livro tá sendo uma experiência completamente diversa, assim, porque se passa num ambiente que eu não estou nem um pouco familiarizada, né, que eu não estava até então, que é uma aldeia Igbo. A gente acaba conhecendo um pouco dos rígidos costumes tribais pelos quais esse povo vive. E cara, eu sei que em algum momento a gente também vai ter a presença do homem branco, do colonizador branco, interferindo nessa dinâmica. É um livro que não é difícil de ler, sabe? O autor, ele acaba construindo a narrativa dele de uma forma que em alguns aspectos lembra a narrativa oral. E são capítulos curtos, não tem maiores complicações, né? Tem os parágrafos de uma beleza que me impressiona até, sabe? Por exemplo, eu sou uma pessoa que, cara, não gosto de ler passagens de luta, por exemplo. E aparentemente aqui a luta, né, é uma parte importante da comunidade, sabe? Tipo, tem um festival em que todo mundo se reúne pra assistir aos lutadores, né? E são descrições bonitas até. Mas é um livro que eu preciso ler com compromisso. Por mais que eu esteja gostando da história, eu preciso parar e pensar, não, agora eu preciso continuar a ler. O Mundo se Despedaça. Gente, eu precisei interromper a gravação porque tava um calor desumano, cara. Eu não tava nem conseguindo... E minha irmã tá rindo lá da sala. Eu não tava conseguindo nem articular direito as frases, cara. Eu tive que abrir, tipo, a janela, a porta, porque se eu ligar o ventilador, aparentemente ninguém vai escutar. Eu ia falar porra nenhuma, mas enfim, ninguém vai escutar nada. E vamos lá, o segundo livro, cara, que eu quero mostrar é o Americanada Chimamanda. Sim, cara, foi uma surpresa pra mim também. Eu tinha comentado pra um colega lá na oficina literária que eu fiz há umas 2 semanas que eu tava com vontade de ler o único livro da Chimamanda que eu ainda não tinha lido, se bem que agora eu sei que ela tem um livro de contos e ela tem aquele fininho do manifesto, né, algo assim. Assim que eu pedisse, ela me apareceu com um livro no dia seguinte. Se isso não é ser um amor, gente, eu não sei o que é. Preciso admitir, no entanto, que apesar de estar gostando bastante da leitura, não vai ser o meu preferido. Eu não acho que ele tenha a mesma força que o Hibisco Roxo teve pra mim, sabe? E talvez você tenha uma percepção completamente diferente, mas pra mim aquele livro foi assim... sensacional. Como eu comentei, está sendo uma boa leitura e ela trata de temas importantes, mas eu acho que é algo que eu gostaria de ter lido e que eu provavelmente aproveitaria muito mais aos 16, 17 anos, sabe? Naquela fase em que
o nosso caráter, a nossa personalidade ainda não está completamente formada, mas já começa a ganhar contornos mais significativos, sabe? E porque é um livro fácil de se relacionar, pelo menos ele passa por várias questões que me foram caras naquela época e que eu gostaria de ter lido algo que dissesse que, cara, não sou a única pessoa que está vivendo isso, sabe? Mas enfim, se você não sabe do que se trata, a gente tem aqui a Efemelu, que é essa nigeriana que vai estudar nos Estados Unidos. Ela acaba indo para fazer faculdade, mas passa 10, 15 anos morando por lá, né? Até que ela decide voltar para a Nigéria, e esse é precisamente o momento em que a gente a conhece. Quando a gente tem esse primeiro contato, ela está trançando o cabelo nos Estados Unidos para voltar para a Nigéria. E a partir daí a gente acaba numa espécie de flashback também, onde ela vai nos mostrar como foi a vida dela, né? Como foi esses primeiros anos dos Estados Unidos, quais foram os motivos que a levaram a mudar de país. E apesar de ser um livro muito detalhado, mais detalhado que os outros, ele não é construído de uma forma muito complexa, sabe? Isso não é um defeito, isso não é um ponto negativo, muito pelo contrário. Uma coisa que eu acho interessante é que ela vai tecendo as problemáticas, ela vai abordando as questões raciais, as questões de imigração, as questões de feminismo, ela vai abordando através de episódios, sabe? Desde episódios mais bobinhos, que nem quando ela oferece uma laranja à criança que ela cuida lá nos Estados Unidos, né? E a criança cospe a laranja dizendo que tem coisas dentro, sendo que essas coisas são os caroços da laranja, sabe? E essa criança branca, rica, nunca tinha chupado uma laranja com caroço. Desde episódios mais assim até uns mais complexos, quando, por exemplo, ela questiona o fato de que toda vez que a patroa dela vê uma foto de uma mulher negra numa revista ou sei lá na TV, ela sempre sente a necessidade de dizer nossa, que mulher linda. E aí o Efemelu olha e percebe que é só mais uma mulher, sabe, que não tem nenhuma beleza particularmente acima da média, digamos assim. Apesar de ser uma narrativa menos complexa, não deixa de ter a sua importância, sabe? Não deixa de ser um trabalho significativo. Sem contar que a gente também tem aqui no plano de fundo uma espécie de romance, uma história de amor. Então é isso, cara. Poxa, tá aqui o livro para suas férias, gente. E para finalizar, eu tenho uma escolha meio aleatória para mim, que é o Formas do Nada, poemas do Paulo Henrique Brito. Eu digo que é uma escolha aleatória porque eu não costumo ler poesia, sabe? Eu não compro livros de poesia. Todos os livros de poesia que eu tenho foram dados pela mesma pessoa, e esse aqui foi um presente. Obrigada, Tayane. É tão aleatório pra mim que eu não consigo definir muito bem o que é, sabe? E, gente, eu tô lendo de uma forma muito subversiva, cara. Eu sento, abro ao acaso e o poema que me vier é o poema que eu vou ler, gente. Pelo amor de Deus, não me odeio por causa disso. Eu tô achando um texto muito casual em alguns momentos. Eu não sei se esse é um termo que a gente usa pra explicar poesia, mas enfim. E também me lembra o Paulo Leminski também, e eu vou me calar antes que eu continue falando besteiras e todo mundo me odeie. Muito obrigada por ter me acompanhado até aqui, até o próximo vídeo, gente. Eu espero ser em breve. Eu queria fazer um especial de fim de ano, né? Mas com esse calor, gente, eu não garanto nada. Tchau! E sim, João Amaral, eu sei que eu posso dar esse corte no último clipe, mas eu gosto de vir ali, tipo, de ir ali e desligar a câmera, cara.